comentaram, inclusive, dessa época eleitoral, para fazer ali aquelas apostas em relação ao resultado das eleições. E aí o TSE hoje decidiu que isso é uma prática ilícita dessas apostas eleitorais, que pode ser enquadrado como abuso de poder econômico e captação ilícita de voto pela Justiça Eleitoral. A gente sabe que muita gente se vicia nessa prática, a gente já mostrou algumas histórias, inclusive, isso acaba influenciando de diversas formas na vida dessas pessoas. E é por isso que a gente veio conversar com o psicólogo Alisson Pontes, para a gente entender melhor de que forma é que essas apostas, esse vício, ele pode influenciar na vida das pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Anca. Olha só, são inúmeros os prejuízos, né? Vamos dar um exemplo até numa perspectiva macroeconômica. Uma pesquisa apontou que o uso, o investimento em apostas tem influenciado no consumo das pessoas, tanto no consumo de serviços quanto também de bens de consumo. Olha que interessante, uma outra pesquisa apontou que 35% das pessoas têm deixado de investir na sua formação superior para investir em sites de aposta. Então isso é algo muito sério. E a gente pode trazer também prejuízos a nível pessoal, a nível de relacionamento. Então apostas, ela pode favorecer, por exemplo, um grande prejuízo financeiro dentro daquela família e influenciar, por exemplo, os relacionamentos, trazendo prejuízos nessas relações. Pode, por exemplo, também favorecer o desenvolvimento de um transtorno mental. A gente pode observar que gera uma maior irritabilidade, gera uma maior culpa, muitas vezes, um sentimento ali de frustração, porque aquela pessoa não consegue alcançar o seu objetivo, e isso pode culminar com um quadro de depressão, com um quadro de ansiedade. Então são inúmeros os prejuízos que a gente começa a observar a partir de uma aparente e simples brincadeira. Então ali pode destruir a vida inteira dessa pessoa, não só a dela, mas a da família, né? E é muito difícil aquela pessoa que está viciada em alguma coisa, ela reconhecer esse vício. Existe ali algum sintoma inicial para tanto essa pessoa quanto quem está ao redor perceber que aquilo de fato passou de ser ali uma brincadeira, um lazer e se transformou num vício? Perfeito, isso é muito importante. Então você que está nos acompanhando, é importante que você comece a compreender quando essa aparente brincadeira ela pode estar caminhando para um quadro de adoecimento. Existe um transtorno chamado transtorno do jogo. E esse transtorno é caracterizado justamente pelo vício ali em jogar, em apostar. Então, alguns critérios diagnósticos são justamente a necessidade de investir cada vez mais recursos para que eu obtenha aquele prazer, aquela satisfação de quando eu ganho. Um outro critério é quando eu começo a ter uma irritabilidade, quando eu me afasto do jogo. Isso há uma alteração de humor. Eu posso observar também quando, por exemplo, eu tento deixar de jogar e eu não consigo. E aí eu começo a ver que eu começo a criar algumas justificativas para voltar novamente a jogar. Um outro critério muito importante é quando a pessoa perde ali um valor, ela diz, não, agora eu vou ter que jogar novamente para recuperar aquele valor perdido. Isso faz com que aquela pessoa muitas vezes entre num ciclo de mentiras para encobrir o seu nível de envolvimento com o jogo, o que vai naturalmente promover uma série de prejuízos também dentro do sistema familiar, no relacionamento conjugal com os filhos. Muito obrigada pela sua participação. Então agora cabe a todo mundo, ficar aí atento, não acreditar nessas promessas de dinheiro fácil, que eles vão naquela promessa inicial, dando alguns benefícios. Quando você entra, se vicia e é difícil sair. Everton, eu volto com você. Mexe com tudo, vida financeira, vida também na parte psicológica, as relações sociais, porque tudo que mexe com o financeiro mexe com tudo isso também. Agradeço a Ianca, ela um bom trabalho. Agora eu vou